O Flamengo ainda não desistiu da contratação de David Washington. O nome do jogador ficou guardado a 7 chaves para a janela do início do ano 2025. O Flamengo tem a contratação de David Washington como um principal substituto para a saída de Gabigol. Será que Gabigol realmente não continua no Flamengo? Eu falei sobre isso. O objetivo de Tite no Flamengo foi esse: acabar com o futebol de Gabigol. Henrique, o Gabigol não tá jogando. Gabigol não esqueceu de jogar, tá? Vou deixando aqui claro. Chegar um técnico de pulso, coloca o Gabigol para jogar. O Gabigol vai jogar muita bola, porque ele não esqueceu de jogar. Outra coisa, o Tite não só acabou com o futebol do Gabigol, e sim, acabou com o futebol do Flamengo por completo. Essa é a realidade. E eu tenho uma preocupação sobre a continuidade de Tite para 2025, tá? O Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, que o Flamengo pode pegar aí o Manchester City, o Real Madrid, pode pegar aí vários clubes pelo mundo, principais clubes europeus. Nesse Super Mundial de Clubes, o Flamengo pode ter aí já na fase de grupos. Então é uma preocupação. O Flamengo precisa, para voltar a jogar bem, o Flamengo precisa demitir o Tite. Não tem para onde, tem que demitir e contratar um novo treinador. Tem que contratar um novo treinador. Rodolfo Landim vai deixar o cargo aí, não sei se vai deixar, né? Porque ele quer continuar mandando em tudo no Flamengo, mesmo quem entre na eleição, quem vence a eleição agora no final do ano. Por se falar em eleição, o Luiz Eduardo Batista, que é da oposição do presidente Rodolfo Landim, que é candidato à eleição presidente do Flamengo, ele falou que teme sobre a situação envolvendo o estádio próprio do Flamengo, a construção do estádio próprio do Flamengo. Ele teme para não acontecer o que aconteceu com São Paulo e com o Corinthians. Sobre a compra do Leixões de Portugal, que o grande idealizador dessa compra do Leixões de Portugal é o presidente Rodolfo Landim, ele falou que isso é uma tolice. BAP já mandou a real. Vamos ver aqui, trazer aqui todos os detalhes para vocês. Mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começa aqui falando sobre as palavras do candidato a presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que ele já começou falando sobre a compra do Leixões em uma entrevista ao podcast Coluna do Flamengo nesta terça-feira. E ele falou que a compra do Leixões é uma tolice. E olha só o que ele falou: vai internacionalizar a marca do Flamengo comprando um clube da segunda divisão de Portugal? E nós fazemos piadas com portugueses? Tolice. O que vai internacionalizar a marca do Flamengo é pegar o sinal da Globo, que esse contrato de transmissão de televisão permitiu, e levar o sinal do Flamengo para qualquer buraco do mundo que queira assistir a gente. Segunda divisão de Portugal? Isso é tolice. O que você achou sobre essas palavras de BAP sobre a compra do Leixões de Portugal? Vale lembrar, né, que o Flamengo está muito perto de ter controle de 56% das ações do Leixões de Portugal, que tem como um dos principais idealizadores do projeto o presidente rubro-negro Rodolfo Landim. No entanto, o candidato da oposição Luiz Eduardo Batista já mandou a real. Isso é tolice. Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. O BAP também comentou sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. O Flamengo está muito próximo de tomar posse do terreno do gasômetro, aonde o Flamengo quer construir seu estádio próprio. O BAP, ele falou que teme na construção do estádio próprio do Flamengo, ele teme para não acontecer o que aconteceu com o Corinthians e o São Paulo. Olha só o que ele falou: o torcedor do Flamengo não quer que aconteça o que aconteceu com o São Paulo, que ficou 17 anos sem ganhar nada. Corinthians era campeão da Libertadores e do Mundial em 2012. E eles enchiam o peito para dizer que tinham estádio em 2 anos. Veja o que aconteceu 12 anos depois
com aquele Corinthians. Não tem mais performance esportiva. Tem estádio, dívida imensa. Disse aí BAP, que ainda falou o seguinte: um mês atrás, em uma resenha corintiana, vi dizendo que o estádio é a raiz dos nossos problemas. Temos o Pacaembu. Temos que devolver o estádio como garantia para ficar com o Pacaembu. 12 anos depois, disse aí o BAP, sobre a conversa interna no Corinthians, né? Sobre a situação do Corinthians, está complicada. E ele falou o seguinte: temos que ficar ligados nisso. Aprender com os nossos erros é prova de inteligência. Aprender com erros dos outros é sabedoria. O que vocês acharam sobre as palavras do BAP? Realmente o Flamengo, cara, ele é contra a construção do estádio, né? Ele não é a favor. Já em relação também à compra do Leixões de Portugal, clube da segunda divisão de Portugal, está em segundo colocado lá, né? Está em segundo colocado, vai subir para a primeira divisão, tá? Está se contratando. E o Flamengo pode adquirir, está muito perto de adquirir 56% das ações do Leixões de Portugal. O que você achou sobre as palavras do candidato Luiz Eduardo Batista sobre a compra do Leixões e a construção do estádio próprio? Realmente ele está certo? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação envolvendo o Gabigol, contratação de um novo centroavante, que o nome já está guardado, para retomar as negociações, que é a situação envolvendo o David Washington. Só que em dezembro, como eu noticiei ontem aqui para vocês, a FIFA vai sortear a fase de grupos do Super Mundial de Clubes. O sorteio para a fase de grupos do Super Mundial de Clubes de 2025. Olha só aí, um alerta ligado aqui sobre a situação do técnico Tite, tá? Nada contra o Tite, só que eu não quero ver o nosso Flamengo nas mãos de pessoas que não estão sabendo levar, administrar. Essa é a verdade. Flamengo tem baita reforços, independentemente das lesões. Flamengo tem baita jogadores aí em campo. O Super Mundial de Clubes terá aí clubes gigantescos pela Europa, o Oriente Médio. Tem a situação envolvendo aí que o Flamengo pode pegar já na fase de grupos Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, entre outros. Já pensou com esse futebolzinho michuruca do Tite? O que pode acontecer no Super Mundial de Clubes? O Flamengo vai passar vergonha lá com o Tite no comando? É isso que essa diretoria quer? O Valim Vasconcelos, que é um outro candidato à presidência do Flamengo, ele mandou a real: se eu vencer as eleições, eu não renovo com o Tite. O contrato de Tite não vai ser renovado, independentemente se ganhe títulos ou não. Não renovo. Eu não gosto da forma como o Flamengo joga com o Tite. Ele deixou claro. Agora, situação envolvendo a renovação de Gabigol. Eu falei sobre isso. Gente, o Flamengo precisa fazer uma manutenção sobre o comando técnico. O Tite pediu um monte de profissional, veio até profissional do Ferroviária para resolver problemas, e não resolveu nada. Só tá tendo mais problemas, tá? O Gabigol, ele não aprendeu a jogar futebol não, gente. O Gabigol vai deixar o Flamengo, depender do Landim, vai deixar o Flamengo. O Gabigol teve alguns problemas extracampo, beleza, tudo bem. Mas qual a oportunidade que o Gabigol está tendo com o Tite? Qual é a oportunidade que o Gabigol tem com o Tite? Me explica aí. Você acha que o Gabigol esqueceu de jogar futebol? Você hoje, você torcedor rubro-negro, você preferia renovar com o Tite para 2025 ou renovar com o Gabriel Barbosa? Coloca um técnico de pulso aí para colocar Gabigol para jogar e vocês vão ver o que Gabigol jogar. Principalmente com esse Super Mundial de Clubes aí, preparando essa equipe. Mas o Flamengo pode fechar uma nova contratação. O Flamengo esteve muito próximo de fechar, né? Por conta dos valores envolvidos, salário, tempo também foi curto aí no fechamento da janela, que é a situação de David Washington. Na minha opinião, vou ser sincero para vocês, tá? Na minha opinião, é um jogador promissor, sim.
pode agregar muito ao Flamengo, mas é jovem, tá? Tem 19 anos. O Flamengo tem um garoto que o Tite tá aí levando pro profissional, sendo aí relacionado junto com os demais jogadores, que é o Felipe Lima, com 18 anos. O Rio Ave veio com tudo para tirar o Felipe Lima, o Tite não deixou levar. Aí vai contratar o David Washington, baita jogador, sem sombra de dúvidas. Na minha opinião, é um excelente jogador, só que apenas 19 anos. Tem muito a amadurecer. O Flamengo vai fazer um baita investimento, sim, né? É uma contratação por empréstimo. Vale lembrar que o Chelsea aceitou liberar o jogador por empréstimo, não é uma compra em definitivo. Então é um jogador que vai ficar temporário no Flamengo. É um jogador que vai ficar temporário no Flamengo. Sem contar com algumas cláusulas aí que o Chelsea vai implementar, né? Vai ter que dar sequência ao jogador. Querendo ou não, vai estar no contrato, vai ter que dar sequência. Agora, o Flamengo precisa contratar um substituto para Gabriel Barbosa, ou você renovaria com o Gabigol? Renova o Gabigol ou Tite? Demite o Tite ou demite o Gabigol? Ou deixa o contrato do Gabigol acabar e ir embora? Na minha opinião, para esse Flamengo jogar bem, entrar para 2025 com um super mundial de clubes batendo na porta, o Flamengo precisa fazer uma reformulação nessa comissão técnica e contratar um técnico de pulso só. Essa é a minha opinião. A informação que temos é que o nome de David Washington está guardado para janeiro, quando a janela abre novamente. Existe avaliação de se tratar de uma ótima peça para ser reserva de Pedro e ter evolução no Mengão após a saída de Gabigol. Então tá aí, o Flamengo tem esse planejamento sobre David Washington para ser o substituto de Gabigol. Então vamos ver o que deve acontecer, mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Na minha opinião, o Tite não acabou só com o futebol de Gabigol, acabou com o futebol do Flamengo todo. O Tite destruiu o futebol do Flamengo, essa é a verdade. Mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tamo junto, forte abraço, até mais.